Vou começar, em primeiro lugar, por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui convosco, neste momento histórico, para a Juventude para a Democracia em Portugal. Quero felicitar os organizadores desta convenção. Sabemos que não é fácil, nunca é fácil organizar um evento destes, mas a vossa persistência, a vossa determinação foi premiada com esta realização de sucesso. Portanto, eu quero felicitar a todos vós. Quero felicitar vivamente a nova direção da JPD aqui em Portugal, equipa liderada pelo engenheiro Isidoro Gomes, não? Sim. Dizer-lhes que têm total confiança da direção nacional do MPD, já foi adquirida a confiança da JPD, mas que também podem contar pessoalmente com o meu empenho. Porque acredito que o papel da JPD aqui em Portugal é fundamental, na Europa é fundamental, e que as sementes lançadas à terra aqui germinarão, mas também produzirão frutos, mesmo em Cabo Verde. Portanto, força, muita coragem, muita determinação. Gostei do que ouvi em relação à moção de estratégia. Eu acho que há aí um programa eleitoral ambicioso, um programa de trabalho ambicioso, e é disso que precisamos em Cabo Verde, é disso que o nosso país, o povo cabo-verdiano, sobretudo a juventude cabo-verdiana, precisa. Ambição, determinação, muita energia, muita inovação e muita criatividade. Portanto, muitos parabéns, mas também aproveito para felicitar Nelson Timas, que agora sai, mas que deixa, de facto, este trabalho feito e merece todo o nosso aplauso. Para a direção eleita, para a direção que sai, um grande aplauso. Eu sei que estamos pressionados pelo tempo, mas gostaria de vos falar um pouco do nosso país. E a questão que se põe logo é a seguinte: há crise em Cabo Verde, afinal ou não? Há. Não se pode negar esta realidade. Quando o desemprego cresce permanentemente, mantém-se de facto nos 2 dígitos, por mais que se faça metodologias criativas para baixar, portanto, a sua percentagem, ela continua dos 2 dígitos e de facto está a aumentar e não a diminuir em relação à década de 90. Nós deixamos uma taxa de desemprego, na metodologia antiga baixámos de 25% para 17%, esses 17% correspondem na nova metodologia a 8, qualquer coisa por cento. Diz-se que agora está em 10%, portanto, significa que 10 anos depois subiu e não baixou, seja qual for o ponto de vista que se adota. E quem vive em Cabo Verde, sobretudo quem sofre do desemprego em Cabo Verde, sabe que ao seu lado tem cada vez mais pessoas a sofrerem do mesmo drama. Quando temos o custo de vida a aumentar de forma extraordinária, logo a seguir às eleições, o Governo retirou os subsídios que tinha mantido ao longo dos últimos anos e ao longo do período pré-eleitoral e eleitoral à água e ao combustível, à produção de energia e água. E, portanto, os preços da água, os preços da energia, os preços do combustível, os preços do pão, os preços dos transportes aumentaram extraordinariamente, ao mesmo tempo que os salários eram congelados. Isso significa, só pode significar uma coisa, é que de facto a pobreza aumentou em Cabo Verde. Porque se o custo de vida aumenta, mas os salários se mantêm os mesmos, de facto o custo de vida, de facto a pobreza está aumentando. Quando há insegurança física de pessoas e bens, para não falar de insegurança jurídica, agrava-se todos os dias. Eu moro numa zona que era tradicionalmente tranquila, portanto, Chara de Santo António, mesmo por cima da ribeira do Cobom. E mata-se gente à frente da minha porta, persegue-se pessoas à frente da minha porta aos tiros, grupos digladiam-se com pedras e garrafas à frente da minha porta.
Portanto, não há praticamente um único lugar em Cabo Verde, na praia neste momento, em que se possa estar com toda a tranquilidade. Claro que as pessoas não estão fechadas em gaiolas, não estão fechadas em prisões, circula-se, mas a insegurança é crescente. Praticamente não há semana em que os jornais não deem notícias de mais um crime, mais outro crime, praia, em São Vicente, noutros centros habitacionais do nosso país. No momento em que o nosso acesso à água e energia é cada vez pior, recuamos. Na Ilha de Santiago, das 24 horas de acesso à água e energia, agora no interior de Santiago recuamos para X, 12 horas, não sei, e alternadamente, numas zonas há uma altura, noutras zonas não há. Na praia, nem falar, todos os dias praticamente, há cortes de água e energia, a qualidade da água é mais do que suspeita, portanto, o acesso dos cabo-verdianos à água e energia é cada vez pior, apesar dos milhões e milhões e milhões e milhões que foram investidos, apesar da propaganda da energia não convencional, da eólica, da solar, do que se gastou, portanto, nesse tipo de energias, nós estamos pior, não temos acesso, não temos um fornecimento regular, não temos um fornecimento de qualidade e, sobretudo, não temos nem vamos ter um fornecimento de água e energia a custos mais baratos e acessíveis. E, portanto, podemos até ter luz na rua e nas zonas, mas a maior parte das pessoas não vai poder ter o acesso nas casas porque não tem dinheiro para pagar. Porque, de facto, o custo vai aumentar com certeza absoluta. Não temos aspectos básicos na maior parte das nossas cidades de saneamento. As pessoas vivem em condições sanitárias que não são dignas de um país de rendimento médio no século XXI. Muita gente. Cada vez mais pessoas. Portanto, nós devemos dizer que a vida é difícil para quase todos, menos para os bois e para parentes em alguns casos. Nossa dependência externa é crescente. Dependemos de tudo. Minha gente, para fazermos diques de gaviões que nós aprendemos, passamos a vida a ver grupos de mulheres organizadas com capacidade técnica para fazer esse tipo de trabalhos. Empresas, ou empresas, nem sequer empresas, nem empresas organizadas, grupos de pessoas a fazer, hoje em Cabo Verde isso é feito por empresas estrangeiras. A limpeza das estradas é feita por empresas estrangeiras. Nós estamos dependentes, nunca estivemos tão dependentes economicamente do exterior como estamos agora, e isto é fácil de comprovar. O nosso endividamento do país é excessivo, quer o endividamento do Estado, quer o endividamento do país. Portanto, o endividamento do Estado mais das empresas privadas e dos particulares. Só o endividamento do Estado, do nosso ponto de vista, já ultrapassa os 100% do PIB. Portanto, toda a riqueza produzida num ano, a nossa dívida corresponde a toda a riqueza que nós produzimos num ano. O Governo reconhece que chegamos aos 85% no Orçamento de Estado para 2012, mas não inclui as dívidas das empresas públicas avalizadas pelo Estado. São dívidas contingentes. Quem vai pagar o capital das obrigações, ou o primeiro tranche do capital das obrigações da Eletra no próximo ano? É o Estado. É o Estado. Mas isso não consta do orçamento. Ou qual é a dívida da TACV? E quem vai pagar essa dívida? É o Estado. Para comprar novos aviões, o Estado teve que entrar com empréstimos. Portanto, mas isso não está contabilizado. Portanto, nós acreditamos que temos um endividamento excessivo. Por mais que a senhora Ministra das Finanças nos diga que não, eu acho que se noutros países estar a 100% ou mais 100%, o estoque de dívida mais 100% do PIB é perigoso, para Cabo Verde também é. Até porque nós estamos a ver pelo mundo fora o que é que o endividamento excessivo tem dado. O que é que o déficit excessivo tem dado. Durante estes 3 últimos anos, ou nos 2 últimos anos e no próximo ano, vamos ter déficit de 2 dígitos. Estamos a gastar mais do que aquilo que temos em termos de receitas. E, portanto, estamos numa situação perigosa. Os alertas que aparecem são, no mínimo, são de amarelo, para não dizer que são quase todos no vermelho. As nossas reservas cambiais baixaram no último ano substancialmente. Só dão para 2 meses e pouco de importação. Portanto, nós não estamos numa situação de finanças equilibradas, antes, pelo contrário, as finanças nossas estão a desequilibrar-se de ano para ano. Portanto, não podemos dizer que estamos bem. Temos um desequilíbrio externo que se acentua.
realidade não é uma realidade boa e promissora, é uma realidade perigosa. É perigosa e não vale a pena dizer que ela resulta da crise. Ela vai ser agravada pela crise, como vou mostrar mais adiante. Mas ela é consequência de uma política que houve aqui em Portugal e deu os resultados que deu, de uma política errada do nosso ponto de vista, que apostou tudo no investimento público em capital fixo, se esqueceu do capital humano, se esqueceu do capital social, se esqueceu do capital institucional e que, portanto, não vai contribuir tão cedo para um aumento da competitividade da economia cabo-verdiana. Nós não estamos a ser competitivos, nós temos muita basofaria, o nosso governo tem muita basofaria, mas a verdade quando nos comparamos com aqueles que são comparáveis connosco, os pequenos estados insulares, nós estamos no terço mais baixo da lista. Há situações, como por exemplo a cobertura das nossas importações pelas nossas exportações, em que somos os últimos. Mas em nenhum dos itens nós estamos nos 5 primeiros. Estamos sempre abaixo da média e quase sempre no fim da lista. Portanto, não estamos em situação brilhante. Esta política, diria, de betão, apenas de betão, e de betão muitas vezes sem critério, de betão muitas vezes sem analisar os custos e benefícios, de betão sem analisar as oportunidades, não nos vai levar ao desenvolvimento, não nos vai, de facto, fazer sair da situação em que nos encontramos. Até porque é fácil, os economistas podem facilmente comprovar isto. Nos anos em que o investimento foi maior, o crescimento da economia não foi maior. Pelo contrário, às vezes, reduziu-se ainda mais. Basta comparar os números para nós vermos o que se tem passado nos últimos anos em Cabo Verde. Portanto, esta política não nos leva a lado nenhum, estamos a dizer isso desde 2008. É uma política boa, tem dado resultados para manter o PICV no poder e para ganhar eleições. Mas não é uma política de um governo que acredita que é necessário viabilizar Cabo Verde, transformar Cabo Verde num país viável a médio prazo. Não é. É de um governo que já não acredita nessa possibilidade, que joga apenas em estar no poder. A crise vem agravar essa situação, sim, porque está a afetar já os fluxos externos para Cabo Verde. Nós temos problemas de redução do investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro, no último ano, diminuiu acentuadamente. Temos problemas nos donativos, ajuda pública ao desenvolvimento sob a forma de donativos. Diz o Governo que este ano reduziu o orçamento, apenas na medida em que os donativos reduziram. Os donativos reduziram-se, de facto, drasticamente nestes últimos 2 anos. Mas reduziram-se, e no próximo ano, a partir de 2013, já não temos empréstimos concessionais. O Governo, em vez de trabalhar para criar as condições que nos permitam entrar numa nova fase, quer prolongar a fase transitória até 2015, fugir, portanto, ao problema. Mas a verdade é que a partir de 2013 já não vamos ter empréstimos concessionais. E pior ainda, é que quem nos empresta também já não pode emprestar. Os países europeus que nos têm estado a emprestar dinheiro, que o grosso, mais de cerca de 80% dos recursos que nós utilizamos nos investimentos que fizemos, vieram de fora. E esses recursos estão a secar, essas fontes estão a secar. A única fonte exterior que teve um comportamento positivo, as 2 únicas fontes positivas neste ano de 2011, foram as remessas de migrantes e o turismo. Porquê? Porque nós beneficiamos da situação de instabilidade política que existe no Norte de África. Portanto, os fluxos turísticos desviaram-se para Cabo Verde, onde, graças a Deus, nós vivemos um clima de estabilidade política, que é uma aquisição do país que deve ser preservada, de facto, a todo custo. No entanto, mesmo no envio de remessas de imigrantes, a partir do mês de setembro, nota-se uma estagnação. Estagnação das remessas que vão de Portugal, redução nas remessas que vão de Itália e de França, manutenção ou continuação da redução das remessas que vão dos Estados Unidos da América. Portanto, também o futuro próximo das remessas de imigrantes não é prometedor, não é promissor. Portanto, as fontes
de financiamento externo do país estão a sofrer, em muitos aspectos, e, portanto, nós começamos a pôr-nos o problema de como é que vamos financiar o nosso desenvolvimento. Durante a pré-campanha e na campanha, nós apresentámos um programa eleitoral em que equacionávamos essa questão e dizíamos que era preciso escolher um novo modelo de financiamento da economia. Hoje os cabo-verdianos descobrem que, afinal, o nosso programa eleitoral era um programa que procurava atacar e apresentar soluções para os nossos problemas. Hoje as pessoas revisitam o nosso programa. Os militantes do MPD devem fazer isso. Nós temos um programa grosso, completo, sobre todos os setores, concorde ou não se concorde, e é importante revisitarmos hoje, porque veremos que lá se encontram soluções. Soluções, muitas das quais o Governo acabou por absorver no programa, mas que não pratica no orçamento para 2012. É um orçamento que não está aderente à realidade que existe hoje. É um orçamento que, digamos, é mesmo incoerente em termos de variáveis macroeconómicas. Parte do princípio de um crescimento de 6% a 7%. Mas apresentou o orçamento desta base. Mas antes da discussão do orçamento no Parlamento, o próprio Governo veio rever em baixo. Afinal, não é 6 a 7, é 5,5, 6,5. Mas o Banco de Cabo Verde vem-nos dizer que não é nem isso. No máximo, 4 a 5%. E vem-nos dizer que no próximo ano, para 2012, 4 a 5% para 2011, em 2012 pode ser 4 a 5%, mas para eles o mais prudente é considerar que será inferior. E, portanto, todas as outras variáveis macroeconómicas que estão ligadas ao déficit, as receitas, estão ligadas ao PIB, as receitas, o déficit, o rácio déficit-dívida, todos eles estão desatualizados na proposta de orçamento que nos é apresentada. É uma proposta de orçamento despesista, que de facto reduz as despesas de investimento apenas porque não há donativos, mas aumenta as despesas de funcionamento. No período de crise aumenta as despesas de funcionamento, que contém um conjunto de verbas que nós estimamos em mais de 2 milhões de contos, que não tem tradução efetiva em despesas reais e necessárias, que são, como nós dissemos, verbas para utilizar em campanha eleitoral e, em muitos casos, para a compra de votos, como tem acontecido. O Sr. Primeiro-Ministro não gosta que eu diga isso, mas a verdade é que essas verbas são verbas que não estão discriminadas, são vagas e que suscitam, efetivamente, a desconfiança, porque, num passado recente, esse tipo de verbas foi utilizado também para fazer campanha eleitoral e, portanto, para desequilibrar a situação. Há desorçamentação no orçamento porque há custos que lá não estão. Durante todo o debate do orçamento, o Governo não conseguiu esclarecer um conjunto de questões. Depois da apresentação do orçamento, o Primeiro-Ministro vem apresentar um conjunto de medidas. São mais de 100 medidas. Bom, 100 a gente não conhece, o excedente de 100 foi apresentado. Esse conjunto de medidas são implicitamente críticas em relação à gestão anterior. Por isso, o nosso líder parlamentar, durante o debate, dizia que Zé Maria estava a criticar Zé Maria e Cristina Duarte. Porque, de facto, essas medidas agora apresentadas são o oposto do que tem sido feito. Ninguém pode ganhar mais do que o Primeiro-Ministro, no entanto, ainda continua a haver gente que ganha 2.000 contos por mês na administração pública. Gente que ganha 600 contos por mês na administração pública. Gente que ganha 400 contos por mês. Você pergunta porquê? É alguém muito especial? Não é? Portanto, nós não poderíamos, de forma alguma, votar a favor deste orçamento. Na especialidade, vamos apresentar um conjunto grande de propostas de alteração, mas a verdade é que este orçamento não nos vai levar a lado nenhum. É um orçamento igual aos outros, não vai contribuir para um crescimento mais robusto da economia, não vai contribuir para reduzir o desemprego, não há praticamente uma única palavra sobre emprego e desemprego no Orçamento de Estado, não vai resolver os problemas com que a maior parte da população se confronta no dia a dia. E por isso nós não estamos muito otimistas em relação ao futuro. Acreditamos que em 2012
como há eleições em julho, ainda no primeiro semestre vai haver uma injeção de dinheiro do Estado, portanto, através de várias formas, mas que a partir de julho, a partir das eleições autárquicas, vai haver, de facto, um corte brutal, e isto será muito grave. E em 2013 o orçamento será diferente, com certeza, porque, na realidade, nós estamos em crise e a crise internacional vai agravar ainda mais a nossa situação. E é por isso que, nesse contexto, nós dissemos ao Governo que estamos disponíveis, somos um partido responsável, não vamos cavalgar sobre as dificuldades do país, somos um partido de poder, nós queremos ser parte da solução dos problemas e que queremos ter a possibilidade de apresentar as nossas propostas. E fomos avançando, algumas delas, mesmo durante o debate. Eu gostaria de vos dar a conhecer algumas que são importantes. Nós falámos do poder local como importante em momentos de crise, sobretudo porque nós já vivemos situações em que, de facto, foi o poder local dinamizar as economias locais e a fazer com que depois Cabo Verde soluçasse e avançasse. Portanto, nós estamos a dizer ao Governo que seja mais sensível nas relações com o poder local, não a pedir mais dinheiro do Estado para os municípios, mas a dizer ao Estado que desbloqueie o que são receitas próprias dos municípios. Porque, ao longo destes anos, o Governo Central tem sufocado os municípios. A Lei das Finanças Locais diz que há certas taxas que são receita própria do município, mas o município não consegue cobrar as taxas, porque o Governo devia regulamentar e não regulamentou. A Lei das Finanças Locais diz que os municípios estão isentos de todos os impostos devidos ao Estado, mas o Estado obriga os municípios a pagar impostos, designadamente o IVA, relativamente a obras de requalificação urbana, obras de reparação de casas de pessoas pobres e assim sucessivamente. Obriga, como não dá recursos aos municípios, faz com que eles tenham que ir à banca, mas ao mesmo tempo sobrecarrega os empréstimos que eles fazem à banca com impostos devidos ao Estado, que deviam estar isentos, e, portanto, sobrecarregam, oneram essas obras. Dar um exemplo, São Vicente contraiu um empréstimo de cerca de 400 mil contos para fazer a drenagem das águas pluviais, funcionou este ano, muito bem, em São Vicente, mas São Vicente foi obrigado a pagar 60 mil contos ao Estado por essas obras. Porto Novo também, 30 mil contos. Porto Novo ainda há outras situações em que o Estado corta do Fundo de Financiamento ao município de Porto Novo, alegando uma dívida da Câmara de Porto Novo a um terceiro, que não tem cabimento, de facto, nas relações entre o Estado e os municípios. Mas são várias situações. Nós pedimos, então, ao Governo que seja mais sensível, liberte aquilo que são receitas próprias para os municípios, para que eles possam, de facto, dinamizar a economia local. Dissemos que é preciso começar já a pensar e a discutir a regionalização. Correu um fórum há poucos dias em São Vicente, e São Vicente tem tudo para dar certo, mas não está a dar. O que é que falta? Eu acho que o que falta é o poder de decisão, de fazer opções lá mesmo, de não estar dependente das opções tomadas na administração central, que se revelam muitas vezes erradas. São Vicente vive uma crise que acaba por entroncar quase diretamente numa atuação do Governo em 2007 de restringir e de impedir que um conjunto de projetos que já estavam aprovados e podiam arrancar, tivessem arrancado. E como não arrancaram em 2007, a crise levou o interesse dos investidores e estamos hoje em São Vicente ainda a viver todas essas situações. Propusemos a privatização da Eletra, a privatização da TACV e a privatização das operações portuárias. Porque o funcionamento das empresas, dessas três empresas, no estado em que se encontra neste momento, é um travão ao crescimento da economia de Cabo Verde, um travão ao investimento produtivo em Cabo Verde. Propusemos também que, neste contexto de crise, o Governo suspendesse, desse uma informação completa a nós, sobretudo, mas à sociedade também, e reavaliasse o projeto de uma cidade administrativa de praia. Com o endividamento elevado que nós temos, o Governo faz um endividamento de cerca de 15 milhões de dólares para fazer uma cidade administrativa. Edifícios para albergarem ministérios e outras instituições públicas. Nós pensamos que isto pode ser útil em outra ocasião, neste momento de crise e de endividamento do país. Não vai contribuir em nada
para fomentar as nossas exportações, não vai contribuir em nada para aumentar a competitividade da economia cabo-verdiana, para fazer crescer o emprego e para fazer crescer a economia. Portanto, deve aguardar por uma outra oportunidade mais favorável. Avançamos mais outras medidas, designadamente a alteração da taxa ecológica, porque o Sr. Primeiro-Ministro diz que reduziu a taxa de IUR, e é verdade, mas de que vale reduzir a taxa de IUR se não há lucros para tributar? Em contrapartida, aumentou a taxa ecológica, que faz com que um grande número de produtos de grande consumo se torne mais caro. Em contrapartida, aumentou a taxa rodoviária e outras receitas parafiscais que estão, de facto, a subcarregar os cidadãos e as empresas. Estamos a pedir isso, estamos a pedir a redução da taxa de contribuição para a segurança social e uma revisão imediata do Código Laboral. O Código Laboral é de 2009, mas foi feito numa perspectiva errada, contrária ao que é exigível e necessário para a promoção do emprego e do crescimento, e hoje toda a gente, até o Governo, está de acordo que se torna necessário flexibilizar o mercado laboral. Mas fomos mais longe, dissemos que é preciso que nos sentemos e, de facto, encontremos um paradigma diferente e avançamos com propostas do nosso programa: fomento do capital humano, a melhoria do ambiente de negócios, a unificação do mercado interno e globalização do nosso mercado, com a modernização da frota marítima, uma grande empresa de logística e distribuição, a promoção de empresas grossistas em certos pontos do país para apoio à agricultura, à pesca e outras atividades, promoção de low cost no transporte aéreo internacional, uma base de manutenção de aviões do SAL, etc. Propusemos uma redução substancial da carga fiscal. Nós propomos que o IUR seja, de facto, completamente revisto e que se criem taxas que vão de 0 aos 15% até ao fim da legislatura, como forma de nós incentivarmos a atividade económica e o crescimento do emprego. Um novo modelo de financiamento da economia. Cabo Verde tem que ir aos mercados. Não temos outra solução. Ou temos que ir procurar outros fundos que existem no mundo. Portanto, temos que ter uma instituição especializada nesta procura, porque os fundos tradicionais, os fluxos tradicionais não vão regressar. Já ouviram a Sra. Merkel a dizer que a crise na Europa vai durar para aí uns 10 anos, se não mais. Portanto, nós não devemos contar, efetivamente, com uma retoma desses fluxos externos. Temos que arranjar outras soluções e é necessário discutir isso. A multi-especialização da economia. O nosso turismo tem que beneficiar outras áreas. Tem que ser capaz de funcionar como locomotiva para a agricultura, os turistas a consumirem, os produtos agrícolas de Cabo Verde para a pesca, os turistas a consumirem a nossa pesca para a cultura, os turistas a consumirem a nossa bela cultura, a apreciarem, a beneficiarem dela. Não a situação que hoje temos, em que de facto cresce o número de turistas em Cabo Verde, mas como é o sistema apenas do all-inclusive, a economia cabo-verdiana pouco beneficia disso. Beneficia em termos de emprego, mas de facto nichos de negócios que poderiam funcionar para os empresários nacionais não conseguem desenvolver-se à volta do turismo. A multi-especialização, alguém falou aqui, o cluster do turismo, ver o turismo como um cluster, efetivamente, se não o fizermos, não temos a solução. E dissemos que, finalmente, nós entendemos que agora, apesar de tudo, é necessário um reforço substancial da convergência com a União Europeia. Se queremos ser competitivos, temos que mudar muito a nossa forma de ser, de trabalhar, teremos que aprofundar os acordos que temos com a União Europeia e tentar conseguir outros acordos estruturais para os nossos objetivos. Portanto, nós pensamos que é preciso fazer e estamos a apresentar as nossas propostas. Agora, o que o Governo vai fazer? Nós mostramos que podemos ser alternativa, sim senhora, estamos completamente de acordo, Isidoro. O Governo entenderá assim, o povo de Cabo Verde começa a entender que sim. Portanto, vamos ver o que se vai passar. Queria falar-vos também sobre o partido. O partido está bem, diria não. Não está como eu desejava que estivesse. Eu, tenho dito sempre, preferia um partido forte, organizado, com um sentimento de pertença forte, grande, mesmo que tivesse um líder fraco. Não me parece que a solução de ter alguém que se diz forte, ou alguém de quem se diz que é forte,
mas uma estrutura que não tem organização forte, não tem um sentimento de pertença grande, seja uma boa solução como partido político do país. Eu acho que é nessa situação que o MPD provavelmente se encontra. Pelo menos tem uma organização que não está forte e tem um sentido de pertença que não está forte. São desafios que nós temos que enfrentar e vencer. Mas temos uma coisa muito boa. Nós temos, de facto, um grande número de militantes, de convicção, militantes de causa, militantes que o Isidoro disse que conheceu agora nas campanhas, e é verdade, gente que não te pede nada, que te dá tudo, pelo MPD, pelos valores do MPD, pela liberdade, pelo aquilo que a década de 90 conseguiu para a vida das pessoas. E isso já ninguém pode escamotear, porque está escrito, reconhecido por este governo. A década de 90 foi a década de maior crescimento sustentado da economia. Nós chegámos a crescer no segundo quinquênio da década de 90 uma taxa de 9,4%, 8,4%. Foi a década de maior redução do desemprego, como disse, descemos de 25% para 17%, e foi a década em que o nível de vida das pessoas cresceu de forma generalizada. Isto está escrito numa resolução de 2005, de abril de 2005, assinada pelo seu primeiro-ministro. Portanto, isso as pessoas lembram-se, é o legado dos anos 90. E é na base desse legado, mais a liberdade e a democracia, que nós podemos dizer que o MPD tem uma base de militantes forte. Essa base de militantes forte espera por nós. Nós temos uma dívida de organização, nós temos uma dívida de um sentimento de pertença em relação a estes milhares de militantes e eleitores que estão com o MPD de alma no coração. Esta é a nossa força. E é esta força que esteve connosco nas eleições. Esteve connosco nas eleições legislativas. Nós fizemos uma excelente campanha nas eleições legislativas. O Miguel hoje de manhã referiu grandes inovações e eu penso que todas as pessoas na imigração sentiram isso. Fizemos uma grande campanha, fizemos uma grande mobilização, tivemos milhares e milhares de pessoas connosco, claramente superior aos nossos adversários, mas perdemos as eleições, porque falhámos em termos de organização e de espírito de pertença. Sobretudo falhámos nos momentos que eram decisivos, os 3 últimos dias, falhámos no espírito de pertença. Depois das eleições, o agravamento do custo de vida das pessoas, a incapacidade do governo de encontrar solução, o desplante de recusar promessas feitas poucos dias antes, como o 13º mês, o subsídio, o salário mínimo e a atualização salarial. Isto desacreditou o governo. E está a desacreditar o governo. As pessoas dizem que o MPD tinha razão. Hoje as pessoas dizem que o MPD tinha razão. Isto ajudou nas eleições presidenciais. Não foi só. Nós tivemos um excelente candidato, fácil de apoiar, tudo em comparação com os seus adversários, mas nada seria possível se efetivamente os militantes do MPD, a estrutura do MPD, não se mobilizasse para as eleições presidenciais. Foi fácil. Não foi fácil, mas foi possível. E hoje os nossos militantes estão crentes de que quando nós queremos, quando estamos juntos, quando estamos unidos, nós podemos vencer. O que acontece é que é mais fácil estarmos juntos quando se trata de apoiar algo externo a nós do que quando temos que discutir lugares entre nós. E é por isso que eu não embalo numa euforia sem fundamentos para as eleições autárquicas. Acredito, com os pés bem assentes no chão, que nós temos todas as condições para fazermos um resultado histórico nas autárquicas. E estamos ambiciosos. Nós queremos manter todas as câmaras municipais, que hoje estão connosco ou apoiadas por nós, mas também queremos recuperar algumas que perdemos em 2008. Algumas em relação às quais tivemos bons resultados nas legislativas, bons resultados nas presidenciais. Portanto, nós vamos lutar, como sempre, para ganhar. Mas não podemos deixar de dizer que esperamos algumas dificuldades
mais internas do que externas. Deixem-me dizer-vos que as coisas neste momento estão a decorrer de uma forma que até eu não esperava. Considero que ultrapassaram as expectativas. Nós estamos a sondar possíveis candidatos, pessoas que se mostraram disponíveis, as pessoas estão a aceitar tranquilamente os critérios que nós estabelecemos e as condições que nós estabelecemos para as pessoas obterem o apoio do MPD, e acreditamos que será possível, desta vez, nós chegarmos ao fim e escolhermos as pessoas mais adequadas com a aceitação de todos os outros. Porque, felizmente, para quase todos os concelhos, nós temos vários pré-candidatos, muitas pessoas interessadas. Não será por falta de candidatos que o MPD deixará de concorrer a todos os municípios. E isto, sinceramente, que é agradável, porque as pessoas todas aceitaram as condições estabelecidas. Vamos a ver, estou moderadamente otimista, não estou eufórico, porque sei que há dificuldades sempre, mas estou moderadamente otimista de que será possível nós ganharmos as eleições autárquicas, e se ganharmos as eleições autárquicas com a dimensão que eu prevejo possível, acredito que haverá, de facto, situações novas no contexto interpartidário ou intrapartidário dos nossos adversários. Portanto, haverá com certeza na situação política cabo-verdiana alterações a que nós devemos estar relativamente atentos. Pessoalmente, eu digo, eu não acredito em eleições antecipadas, mas acredito em algumas perturbações na área do poder se, efetivamente, as eleições autárquicas não correrem bem aos nossos adversários, como nos parece possível e como faremos tudo para que, efetivamente, assim se concretize. Então, eu creio que, neste contexto todo, nós temos razões para estarmos moderadamente otimistas, mas, ao mesmo tempo, para dizermos e lembrarmos às pessoas que nada cai do céu, que para tudo é preciso esforço, para tudo é preciso trabalho, para tudo é preciso dedicação, para tudo é preciso união na ação. Se nós nos desunirmos, agora nas autárquicas nós vamos perder. Mas se estivermos unidos, nós vamos ganhar praticamente nos concelhos em que nós estamos a pensar que é possível nós ganharmos. É isso que eu espero do partido e é nisso que eu penso que a JPD pode ser um bom exemplo. Nós precisamos de imaginação, de criatividade e precisamos de disponibilidade das pessoas. Alguém disse aqui, hoje, se não estou em erro, que, não, disse o representante da JSD, que a experiência da participação em autárquicas, da participação em organizações autárquicas é importante para quem queira fazer a política. Eu digo aos jovens do MPD que sim. Não é verdade que o MPD esteja fechado aos jovens. Esta versão tem sido passada na comunicação social dos nossos adversários, mas não aguenta a comparação com a realidade. Nós temos estado, de facto, a renovar o partido, ele tem estado a renovar-se. E basta vermos quantos jovens temos nós na Comissão Política Nacional, quantos jovens temos nós no grupo parlamentar, para, de facto, chegarmos à conclusão de que não é verdade. Mas quantos jovens temos também nas nossas listas autárquicas desde 2008. Portanto, o MPD é um partido aberto à juventude. Foi a juventude que fez o MPD ter sucesso. Portanto, em 91, é a juventude que nos vai fazer ter sucesso nos nossos próximos embates. Há um movimento de renovação do MPD, mas um movimento de renovação que não pode ser apenas num sentido, ou seja, a renovação não se dá, a renovação conquista-se. E eu insisto que os jovens têm que dar o passo em frente. E o passo em frente é estar com as pessoas. O passo em frente é o corpo a corpo com as pessoas. O passo em frente é a capacidade de apresentar ideias para resolver os problemas concretos. O passo em frente ainda é dizer assim: o que é que eu posso fazer pelo meu país? O que é que eu posso fazer pelo meu povo? Eu que sou um jovem, eu que sou capaz, eu que sou qualificado. É essa exigência que é preciso fazer. Eu aconselharia, saiu recentemente um livro de um homem espetacular, o homem que está na base do milagre económico do Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
escreveu cartas a um jovem político para construir um país melhor. Recomendo a todos os jovens que querem fazer a política que leiam esse livro. A política é uma coisa nobre. Como todas as atividades, há coisas boas e há coisas más. Mas ela é basicamente, na sua essência, uma coisa nobre. Uma atividade em prol do nosso país, em prol do povo a que pertencemos. Portanto, para nós, a circunstância de hoje, estarmos a verificar com o empenho de um conjunto de jovens, um conjunto vasto de jovens, nós temos esse ato histórico de termos a primeira convenção da JPD. Fora de Cabo Verde, isso só nos pode animar. Só nos pode dizer que devemos estar otimistas em relação ao partido, devemos estar otimistas em relação ao conjunto de militantes do partido e devemos estar otimistas em relação aos desafios que temos por frente. Eu digo, continuo a dizer, são basicamente 2 ou 3. A organização, para que ela deixe ao fundo da sociedade, para que ela se abra também à sociedade, para que ela seja forte, determinada nos momentos fundamentais, para que ela esteja sempre presente e retrate a sociedade e seja porta-voz dos anseios da sociedade. Em segundo lugar, um espírito de potência. Nós fazemos parte de uma família política. Nós comungamos de valores e princípios. Só vale a pena fazer a política na base de valores e princípios, na base de causas. E é isso que nos une. Não são os problemas individuais, não são os interesses individuais que nos unem, são valores e princípios. E nós precisamos de falar mais sobre isso, praticar mais sobre isso e, de facto, pensarmos que temos que pertencer a um conjunto que é coeso, que é homogéneo, que tem valores e princípios fundamentais. É isso que faz com que milhares de pessoas que sofrem no seu dia-a-dia digam orgulhosamente: eu sou MPD, eu voto MPD, fico com o seu dinheiro, que eu não preciso, continuo a votar. E é isso que nós esperamos da JPD. E, em particular, esperamos agora da JPD aqui em Portugal. Portanto, que sejam capazes de ajudar o MPD a promover os seus valores, promover os seus princípios, as causas do MPD. Isso é que é importante. E sejam os porta-vozes dos princípios e valores e sejam exigentes em relação ao próprio partido, para que estes valores e princípios sejam, efetivamente, postos em causa. Por isso que eu saio daqui contente com o que vi. Termino apenas para tentar responder à pergunta que me foi feita diretamente: empregabilidade dos jovens. Que esperança pode o país oferecer aos nossos jovens? Vou ser muito objetivo e muito franco. Eu penso que a primeira coisa é que os jovens não se devem deixar engolir pelo sistema. Nós temos um sistema em Cabo Verde que engole o jovem. O jovem faz a sua formação com ideias brilhantes, com uma vontade muito grande de servir, mas chega lá, em Cabo Verde, o sistema toma conta dele e transformam, às vezes, um funcionário, está aí sentado sem possibilidade de pôr em prática as suas ideias, mas ganhando bem, ou então dão-lhe uma responsabilidade logo de topo e ele não consegue, efetivamente, desincumbir-se dessa exigência, porque, de facto, não basta apenas o conhecimento técnico e científico. Mas pronto, esse jovem entrou no sistema, vai continuar no sistema, dificilmente ele conseguirá, de facto, dar uma contribuição de mérito para Cabo Verde. Ele não vai sentir-se realizado, de certeza absoluta. Essa é a primeira preocupação e a primeira precaução que eu acho que deve ter. Em segundo lugar, é preciso, de facto, dizer que não vale a pena esperar muito da própria administração pública, porque a administração pública, neste momento, é uma administração pública que só emprega, digamos que, coagindo de alguma forma a pessoa a dar qualquer coisa em troca. Eu dou-te emprego, mas eu espero que tu votes a mim. Eu espero que tu faças parte de uma lista. É assim que tem sido em muitos casos. Nós temos gente que em 2006 estava no MPD a fazer a campanha para as presidenciais de Carlos Veiga e que hoje está no Parlamento como deputado do PSB. Estava no MPD e está como deputado.
saiu daqui MPD, chegou lá em 2 dias, transformou-se em PICB e está como deputado. Jovem. Muito bem. É esse o perigo, portanto. Eu creio que vale a pena apostar no empreendedorismo, sim. O jovem que vai daqui, ou os jovens que vão daqui, devem para já manter a coesão com outros jovens com que estudou, manter a coesão e tentar, de facto, alternativas de empreendedorismo quando, efetivamente, o seu curso não lhe permitir uma entrada no mercado de trabalho independentemente da administração. Há cursos em que você entra, o licenciado em Direito, se ele não conseguir emprego no Estado, ele tem a advocacia, enfim, escancarada para isso. E não há advogados a mais, há falta de advogados. Mas para outros cursos não é assim. Então, o empreendedorismo, sim, há hipótese do empreendedorismo. Há várias áreas em que o empreendedorismo jovem, sobretudo na área das novas tecnologias, tem um campo vasto para trabalhar. Mas, claro, é preciso que nós, como partido de oposição, mas a juventude também, exija uma outra postura da administração. Não é aceitável a acumulação de postos que nós verificamos na mesma pessoa e que o Isidoro aqui deu o exemplo do caso do Nuias da Silva, mas nós temos muitos outros casos desses. Não é aceitável que o Estado continue de facto a contratar pessoas que estão aposentadas para cargos na administração pública. Já não falarei de casos eletivos ou de confiança pessoal. Isso existe em todo lado. Ninguém, por ser reformado, está proibido de se candidatar numa eleição ou de ser escolhido para um cargo de confiança pessoal. Não é? Porque são cargos de confiança pessoal, são livres, são cargos eletivos, o povo é livre de eleger, pessoas que quiserem. Há depois as incompatibilidades. Mas a verdade é que o Estado não pode estar a ocupar vagas que poderiam estar a ser um emprego válido para um jovem bem qualificado com pessoas que estão formadas. Nós temos o paradoxo, temos uma administração pública que não é qualificada, precisa de gente qualificada, mas que não consegue, que não tem emprego para gente qualificada. E afinal, todos os anos, nós vemos a administração pública aumentar o número de seus efetivos. Então, há qualquer coisa que não está certa nisso, e é preciso que combatamos precisamente este tipo de problema. Fizemos agora no curso do debate do orçamento, mas é preciso manter a pressão nesse sentido. Portanto, em suma, eu acho que há oportunidades para um jovem quadro em Cabo Verde. Há necessidade, o país precisa disso, mas eu penso que é fundamental que o jovem quadro não se deixe engolir pelo sistema. Porque se o deixar, eu acho que ele vai ficar frustrado. Daqui a alguns anos, ele vai me dizer, com certeza, você tinha razão, eu hoje não estou satisfeito com o que me aconteceu desde que aqui cheguei. Portanto, vamos ter esperança e confiança no futuro de Cabo Verde. O nosso país tem futuro. Não quer dizer que seja tudo fácil. Vamos passar por dificuldades. Estamos já a passar por dificuldades. Mas nós somos capazes de ultrapassar essas dificuldades. Todos juntos somos capazes de o fazer. Temos um povo determinado, um povo corajoso. Temos hoje muito melhores condições do que antes. Muito melhores condições do que na década de 90 para, de facto, fazermos o país avançar, crescer, produzir, reduzir o desemprego e garantir ao seu povo, de um modo geral, um nível de vida aceitável. Temos condições para isso. Temos é que trabalhar todos, aproveitar todos, sermos criativos e termos a capacidade e o empenho de nos darmos ao nosso país. Cabo Verde ainda precisa de nós. Não podemos exigir do Cabo Verde que nos dê. Ainda nós temos que dar a Cabo Verde. E é isso que eu vejo nesta convenção do JCD, o conjunto de jovens que decidiram dar ao MPD e, portanto, dar a Cabo Verde o seu esforço, a sua capacidade. Estamos muito satisfeitos, saio daqui, de facto, muito mais forte na minha convicção de que o MPD tem futuro. Muito obrigado.